Olá, cerejinhos e cerejinhas, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, prazer, eu sou a Larissa e sejam bem-vindos ao canal Bila. No vídeo de hoje, eu vim trazer a parte 2 sobre a teoria da Bethany ser Uber A, dela ser uma irmã gêmea da Spencer e dela ter o Ren como ajudante. Então, se você ainda não assistiu a parte 1 deste vídeo, eu vou deixar a sugestão de vídeo aqui em cima e o link também vai estar aqui na descrição, assiste lá também. Pra quem está aí se perguntando, mas hoje não era o especial sem inscritos? Gente, calma aí, porque eu já tinha ficado de fazer a parte 2 desse vídeo, então eu tô postando ele hoje, mas na semana que vem vai entrar o especial sem inscritos. Se você ainda não assistiu ao último vídeo, que é o da minha irmãzinha, 4 minutinhos só, gente, eu vou deixar aqui a sugestão de vídeo aqui em cima e também no link abaixo. Assiste lá e deixa a sugestão do que vocês querem ver nesse especial sem inscritos, que nós duas vamos gravar juntas. Então semana que vem esse vídeo entra aqui no canal e na outra semana eu volto com outra teoria sobre a série, com outros personagens e outra teoria maluca, ok? Então se inscrevam aqui no canal, já deixa aí o seu like. Se você ainda não terminou de assistir a série, já aviso que vai ter spoiler. E sem mais blá blá blá, e bora pro vídeo. No primeiro episódio da 7ª temporada, a Spencer diz que as pessoas achavam que ela e a Melissa eram gêmeas quando elas eram crianças. E aí, nessa conversa com a Mary diz que conhece os pais da Spencer já há bastante tempo, que eles têm algumas coisas em comuns, e ela cita eles como ótimos guardiões de segredos. No mesmo episódio, a Hannah tem um possível sonho com a Spencer. Ela questiona se aquilo era realmente verdade, se aquilo era real. E a Spencer não nega. Ela responde dizendo que sonhos são experiências e que experiências são reais. A Hannah fala que deveria ter escutado a Spencer, e aí a Spencer, que está lá com ela, diz, ou melhor, pergunta, falou a verdade, certo? E aí ela começa a falar que é melhor ela não saber mesmo quem matou a Charlotte, porque se ela soubesse, ela diria. Então ela confessa que ela não falou a verdade, né, que ela mentiu. E aí em seguida, a Spencer começa a falar que se tem entrada tem saída, se o Wade consegue entrar, a Hannah também consegue sair, dando aí dicas, encorajando ela a sair. E chegou a falar pra ela assim, descanse para amanhã. E aí ela dorme. Quando ela acorda, ela sente um vento sobre ela. E aí ela percebe que tem uma possível saída e ela consegue escapar. E agora eu pergunto para vocês. Por que que a Spencer perguntaria se a Hannah falou a verdade, sendo que a Spencer verdadeira sabia que tudo aquilo não passava de um plano? Sendo que a Spencer estava super ciente disso, ela sabia toda a ideia da Hannah, ela sabia de todo o plano, ela participou disso. Por que perguntar pra Hannah, falou a verdade, certo? Sendo que ela sabia que a Hannah tinha mentido. Então, isso mostra que aquela Spencer, que estava ali naquele possível sonho, era a gêmea, Bethany. Também ela tá sem a franja, e a Spencer já tava com franja já há bastante tempo. Já tinha dado um salto de tempo, elas já tinham se visto bastante. Não tinha por que ela sair com a Spencer sem a franja. Este momento da Hannah teria sido com Uber A, e que inclusive garantiu que a Hannah não morreria. Depois dela ter essa confissão da Hannah, dela saber que realmente não foi a Hannah que falou depois dessa conversa delas, ela deixa a Hannah escapar. Aí, nesse mesmo episódio, mais tarde, vem uma cena do Elliot, porque o pessoal tava suspeitando da Allison, e aí ele falando que sabe que foi a Allison que matou a Charlotte. E aí isso nos leva a pensar que era o Elliot, que era a Edie. Porém, essa cena seria, na verdade, uma distração para tirar o nosso foco deste sonho e de relacionar isso que eu tô falando agora pra vocês. Quando crianças, a Spencer e a Melissa nem eram tão parecidas assim. A gente pode ver outra pista na 7ª temporada também, só que dessa vez no episódio 8. Porque lá tem uma cena onde
Spencer estaria olhando o álbum de fotos. E aí esse álbum de fotos também tem pistas. Pois é, observem. Ela vai passando as fotos e tem 2 páginas com 2 fotos iguais. Na verdade, são páginas diferentes e fotos iguais. As fotos foram duplicadas. Elas estão em locais diferentes, em posições diferentes, com zoom, cortes diferentes, mas é a mesma imagem, é a mesma foto, a mesma criança. Essa cena é uma cena que ela passa muito rápido, né? Porque aí a gente fica distraído ali, olha pra uma fotinha e outra e não presta atenção. Então eu até passei um vermelhinho ali pra vocês verem que é realmente a mesma foto. Tem uma imagem até que tá ruim, porque passa muito rápido e tava até difícil de conseguir a imagem. No último episódio da 7ª temporada, no episódio 10, as Liars, elas estão com proteção policial. Então tem policiais na porta de cada uma delas e elas estão em casa. Só que aí tem uma cena que de repente a Spencer aparece andando sozinha. Sendo que não tem nenhum policial acompanhando ela. Ela vai ver o Toby, só que o Toby não estava como policial, ele não estava a trabalho, fardado, ele estava ali arrumando o carro porque ele estava indo embora lá com a Ivone. E ela vai, não tem cena mostrando ela saindo de casa, como que ela saiu, a roupa que ela tava, ela com os policiais na porta, enfim, ela só simplesmente aparece lá na frente da casa do Toby. E no começo desse mesmo episódio, ela tá usando uma blusa azul e preta, listrada. De repente, ela tá com essa roupa diferente, ela tá usando uma blusa rosa xadrez. Só que o que chama a atenção é o fato dela ter usado essa mesma blusa 2 episódios antes. Sim, a cena que eu acabei de falar pra vocês do álbum, ela tá com essa blusa. E agora, 2 episódios depois, ela está usando a mesma blusa. Por que ela trocaria de blusa nesse mesmo episódio e usaria a roupa repetida do outro? Também, por que não mostrar que ela saiu, ela pedindo permissão para algum policial ou algum policial acompanhando ela? Porque nessa cena poderia ser a gêmea, sim, a Bethany. Porque a Spencer verdadeira estaria em casa com a guarda policial lá, já que o Noel estava aí livre junto com a Jenny, estava todo mundo muito suspeito. Então ela estaria em casa e aí a Bethany poderia circular livremente tomando o lugar da irmã. Sobre a blusa ainda da Spencer, digo mais. Ela me lembra muito a blusa da cena do celeiro. É o mesmo estilo de blusa, a blusa xadrez. Só que outra coisa chama atenção. No piloto, a Spencer está assim. Já no episódio 24 da 4ª temporada, quando a Alison conta, né, o que aconteceu naquela noite, falando que a Spencer pegou uma pá e tentou atacar ela, a Spencer está assim, usando este colar, diferente do que ela estava usando no primeiro episódio. Mas como a cena se deu no mesmo dia, como é que ela ia ter trocado de colar? Na 5ª temporada, no episódio 11, a Spencer recebe o vídeo de confissão da Melissa. E aí tem uma cena que chama bastante atenção, por quê? Porque a Spencer, ela aparece atrás da câmera, como se ela estivesse no mesmo ambiente ali que a Melissa. Só que da forma como é mostrada, né, parece que é a Spencer se vendo ali dentro do vídeo. Só que na verdade seria a Bethany atrás da câmera. Porque essa cena é muito significativa. E por que colocar aquela cena daquela forma, né? Era só colocar a Spencer assistindo o vídeo e a Melissa no vídeo, ponto. Não tinha por que colocar a Spencer lá dentro do vídeo e atrás da câmera. Também, para evitar que as Liars continuassem investigando quem estaria lá naquele túmulo, a Bethany começou a ameaçá-las, mandando mensagens de ar com partes do corpo, com dentes e tal, pra assustar elas, mantendo elas longe daquele corpo, para que elas não descobrissem a sua verdadeira identidade. E também ganhando tempo lá, né, pra forjar tudo, pra que tudo levassem a todo mundo acreditar, inclusive o IML, que anteriormente tinha confirmado que aquele corpo era da Alison. Vamos deixar isso aqui bem claro. E aí a Bethany forjou tudo para que eles confirmassem também que aquele corpo que estava enterrado era dela.
As memórias da Spencer, elas seriam bem difusas. Então, assim, ela tem memórias com a gêmea, só que ela acredita que é com a Melissa. Porque quando ela começa a falar de coisas do passado na cena, a Melissa não demonstra lembrar das mesmas coisas. E a Melissa também não fala das mesmas lembranças de infância, de criança, das brincadeiras e tal. Só a Spencer cita. Então, na verdade, a Spencer brincava e tinha uma relação com a gêmea. Só que, assim como a Jéssica fez lá com a memória do Charles, com o Jason, né, que o Jason chegava a achar que ele era um amigo imaginário, a Spencer achava que a gêmea, na verdade, era a irmã Melissa. Este é o quarto da Spencer. Na casa de bonecas, o quadro que tá na parede, ele é diferente. Tem um cavalo. E quem é que gostava de cavalos? Sim, a Bethany. Assim como no desenho que ela desenhou, assim como a Verônica levou ela lá pra passear. E aí aparece esse quadro que talvez seria também uma pista. Tem uma cena em que Heidi joga aquele uniforme preto com capuz e luvas no lixo e pesquisa por uniformes. E aí começa a usar uniformes lá no hotel do Hadley e tudo mais. E junto com os uniformes, Heidi usa máscaras. E por que usar máscara se ele diz não se esconder mais? Porque o rosto é facilmente reconhecível, então precisa ser escondido. Vejam essa comparação de imagem sobre a menina que tá no caixão na abertura da série e sobre a Spencer, né, a Troy, vestindo este vestido que é igual ao vestido que está na abertura da série. Seria então Bethany no caixão? Ou uma boneca, sei lá, mas seria essa também uma pista? Tem um episódio em que a Alison conta uma história de terror sobre duas meninas gêmeas. E aí, olhem só essa comparação da menina que aparece fazendo a cena das gêmeas e da Spencer. Tem sinais muito parecidos. Então também poderia ser outra dica aí pra mostrar que Spencer tem sim uma irmã gêmea. Na sexta temporada, no episódio 5, a Spencer ela tem um sonho muito estranho com uma menina lá no Hadley fazendo umas coreografias meio malucas. E a Spencer parecia já conhecer aquele lugar e tava tudo muito estranho. Então aquela menina seria uma lembrança distorcida da Spencer, né? Dela tá ali no Hadley visitando a irmã dela na infância. A menina até lembra mais ou menos assim a Spencer. Então essa seria também outra pista. No episódio 23 da quarta temporada, a Verônica diz que é como se tivessem duas Spencers diferentes vivendo na mesma casa. A Spencer que a gente conhece e a gêmea do mal. E que ela nunca sabia qual que ia descer pro café, eu lembro que ela cita bem essas frases. E aí também tem outra cena que tá a Verônica lá mexendo numas roupas, porque parece que a Spencer tinha rasgado as roupas da Melissa. E aí a Alison aparece, começa a falar com a Verônica. E aí quando a Alison tá indo embora, a Alison olha pro lado e a Spencer tá no cantinho, assim, escondida. Então essas são algumas pistas pra mostrar que em alguns momentos a Bethany chegou a vir à casa Hastings, ela chegou a trocar de lugar e talvez nessas cenas, né, em que ela acaba sendo a gêmea má, ela estaria descontando um pouco da sua raiva, né? Porque a outra gêmea teve tudo, por conta, descontando nos Hastings, na Melissa, que talvez pode também esconder algum segredo, porque ela sempre parece bem suspeita, então talvez ela saiba de alguma coisa da adoção da gêmea e enfim, ela acabe não falando. No episódio 3 da terceira temporada, a Verônica tem uma recordação onde a Alison chega lá na casa dela e ela tá bem assustada, como se ela tivesse acabado de sair de uma briga e correu pra lá pra pedir socorro. E aí ela tá bem sensível e ela fala com a Verônica, que abraça ela e tudo mais. Só que do nada ela fica bem estranha, garante que tá tudo bem e simplesmente vai embora. Nesse dia, o que teria acontecido?
Na verdade, ela teria brigado com a Bethany. Sim, a Bethany se desentendeu lá com ela e talvez agrediu ela também. E por isso ela correu pra casa dos Hastings, porque ela achou que era a Spencer. Só que ela achou que a Spencer tava com algum problema lá, né? Então ela ficou com medo, correu pra casa da Spencer, porque lá a Spencer não ia agredir ela, né? E ela resistiu em não contar a verdade, em não contar o que aconteceu pra Verônica, porque ela não queria falar o que estava acontecendo de fato, né? O que a Spencer teria feito. Gente, também naquela cena do zoológico que eu já mencionei no primeiro vídeo, a menina era tão parecida com a Spencer, aquela garota loira, que a Emily e a Hannah não notaram que não era a Spencer ali na frente delas. E elas não perceberam a diferença. Ou seja, era alguém realmente muito parecido com a Bethany gêmea. O episódio 18 da primeira temporada, ele é intitulado A Semente do Mal. E aí, nesse episódio, tem uma peça lá do Ezra que tem esse tema, A Semente do Mal, que na verdade isso seria só uma distração pra gente falar, é o tema da peça. Mas não. No mesmo episódio, depois de falar da peça, tem uma cena da Spencer em que ela tem um sonho com um neném chorando. E aí ela desce as escadas da casa dela, e aí ela olha e não dá pra ver o rosto daquele neném. Aí vocês podem falar, mas ela tava querendo falar sobre o neném da Melissa. Ok, mas o que me chama a atenção nesta cena é o fato da Spencer estar usando duas trancinhas. Mas Larissa, o que isso tem a ver? Pois bem, tem um filme que ele se chama A Semente do Mal. E neste filme tem uma garota, que é a personagem principal, que é a Semente do Mal, e ela usa as mesmas duas trancinhas, igual a Spencer estava usando. Sim. E aí, isso talvez seria aí uma dica para mostrar que a Spencer talvez fosse uma semente do mal, ou na verdade a Bethany seria uma semente do mal, o que também me lembra o fato da gêmea do mal aí citada pela Verônica. A garotinha do filme, ela tem uma carinha de anjo, de menininha, bonequinha, mas na verdade ela é a vilã de toda a história. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. Eu coloquei aqui todos os fatos que eu tinha separado pra falar no outro vídeo. Eu acrescentei mais alguns que também não deu pra falar, senão ia ficar muito comprido. Então eu coloquei tudo aqui, quase tudo aqui, porque eram bastante coisas mais uma vez. Então eu tentei fazer um resumo de novo, só que o vídeo acabou ficando comprido, mas acho que deu pra entender tudo bem direitinho, eu resumi o máximo que eu pude. Dá aí o seu like, por favor, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui. E se vocês quiserem ver mais teorias, se vocês quiserem que eu faça teoria sobre algum personagem aí, deixa aqui a sugestão de vídeo nos comentários que eu vou estar fazendo, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada a todos os inscritos, a todas as visualizações. Vocês são incríveis. Um grande beijo e até a próxima!